Começa agora o primeiro Ministério Público em Ação de 2024. Aqui você se informa sobre direitos e cidadania. Nesta edição abordaremos as diferentes formas de violência contra a mulher e as leis de proteção em uma entrevista com duas especialistas no assunto. Confira também casos emocionantes de pessoas que tiveram sua vida tocada pelo trabalho do Ministério Público do Tocantins. Eu sou João Lino Cavalcante e esta é uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a TV Assembleia. O Ministério Público do Tocantins celebra 35 anos de história em 2024. Ao longo de 3 décadas e meia, a instituição se fortaleceu, dinamizou sua atuação em todas as regiões do estado e atuou de forma sistematizada para garantir os direitos dos tocantinenses. Forte, independente, moderno, bem estruturado. Aos 35 anos, o Ministério Público do Tocantins está preparado para um novo ciclo que já se iniciou. Está surgindo um Ministério Público mais proativo, que dialoga, constrói acordos, faz parcerias, realiza projetos, propõe e fiscaliza as políticas públicas, que dá novos passos, com foco em soluções mais ágeis e capazes de transformar a sociedade e a vida dos cidadãos. Um Ministério Público mais resolutivo. Essa nova atuação do Ministério Público do Tocantins inclui a atenção especial às vítimas de crimes violentos, com a manutenção de um núcleo que presta assistência e orientação. Encontros de reflexão sobre violência doméstica para reabilitar os agressores e evitar a repetição dos casos. O mapeamento e monitoramento das mortes violentas em Palmas, que contribui para a queda nos casos de homicídio. A orientação e a cobrança aos diversos gestores para o fim dos lixões nas cidades do Tocantins. O monitoramento em tempo real dos desmatamentos e queimadas e a atuação para a reparação dos danos ambientais. O Ministério Público também protege e fortalece a cidadania de crianças, facilitando a emissão dos seus primeiros documentos de identificação. Atua na prevenção da violência nas escolas, tendo proposto a criação do comitê que reúne órgãos, define estratégias e monitora as ações da área. Incentiva a solidariedade, com doações de sangue que têm salvado vidas. Articula ações para reverter a queda nos índices de vacinação no estado, o que inclui a entrega do selo Município Amigo da Vacina. E vai até as aldeias, atuando na proteção de povos originários, a partir da inclusão sociopolítica do povo apinagé. São alguns exemplos dos projetos e boas práticas reconhecidos nacionalmente, que permitem ao Ministério Público do Tocantins ir além das suas funções essenciais, podendo contribuir ainda mais para fazer do Tocantins um dos melhores lugares para se viver, com direitos protegidos e cidadania fortalecida. Ministério Público do Estado do Tocantins, 35 anos, conectando você com seus direitos. Acompanhe agora a primeira parte da entrevista que fizemos sobre as diferentes formas de violência contra a mulher e as leis para garantir sua proteção. Hoje vamos falar sobre as diversas formas de violência contra a mulher, abordando aspectos além da violência doméstica. Para isso, convidamos a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo Maria da Penha do Ministério Público do Tocantins, doutora Renata Rampanelli, e a professora pós-doutora em Direitos Humanos, Artenira da Silva e Silva. Sejam bem-vindas, doutoras. Muito obrigada. Existe um debate válido sobre a violência doméstica contra a mulher, que é um problema real e muito grave, que afeta mulheres de todas as classes sociais. Mas existem outros aspectos também que contribuem para isso. Eu gostaria que a senhora, a doutora Artenira, comentasse sobre isso. É interessante observar que a violência contra a mulher, ela vem de um comportamento que é aprendido. E é por isso que a gente diz que é de um comportamento estrutural.
Então, é um comportamento que vem desde a educação das crianças pequenas e ele vai se sedimentando no comportamento de homens e de mulheres. Então, em sendo estrutural, a gente imediatamente pensa que ele pode estar focado na mulher adulta, quando, na verdade, a gente tem aí alguns fatores de risco que somam vulnerabilidades para essa mulher, que tornam a mulher adulta já vulnerável, mas que tornam, por exemplo, uma mulher infante, criança ou adolescente, ou uma mulher idosa, duplamente vulnerável pela sua questão de idade. Vão tornar mulheres de minorias, então mulheres negras e mulheres indígenas, também com uma vulnerabilidade adicional, como a vulnerabilidade de raça, ou a vulnerabilidade de credo, né? Então, as que não professam a fé cristã e que são adeptas, por exemplo, às religiões de matriz africana, elas sofrem um preconceito adicional, então elas sofrem uma violência adicional. Então, a gente vai ver que uma mulher, quando sofre violência, ela pode ter uma única vulnerabilidade, que é o seu gênero, mas ela pode ter múltiplas vulnerabilidades. E a isso a gente chama de interseccionalidade, quando outras vulnerabilidades se somam para aumentar as chances e as oportunidades daquela mulher ser violentada. Doutora Renata, nessa mesma perspectiva, comenta-se muito que a Lei Maria da Penha é uma lei importante, que é voltada especificamente para o combate à violência doméstica contra a mulher. Mas existem outras leis importantes também que foram criadas para a proteção da mulher. Gostaria que a senhora comentasse sobre isso. São muitas as leis, né? Eu vou fazer o comentário das que eu acho mais relevante. Tem duas leis que foram sancionadas em 2018 que eu considero muito importante. Uma prevê a criminalização do registro de cena de nudez, de pornografia de sexo, sem o consentimento da mulher. Na verdade, é sem o consentimento da outra parte, mas como a gente sabe que a mulher é que é mais vítima, costuma ser mais vítima desse tipo de violência, então acaba favorecendo muito as mulheres nesse aspecto. E a outra lei previu a divulgação, então uma previu o registro sem autorização e a outra lei previu a divulgação dessa cena de sexo, de nudez ou até mesmo de estupro, constitui crime também. Nós temos também que eu considero importante, a lei que criminalizou a importunação sexual, que antes era prevista apenas como contravenção penal, né? A partir de 2015 também houve essa alteração do Código Penal, que é para aquelas situações onde não chega a ser o estupro, mas que não é simplesmente uma contravenção penal, né? Foi previsto realmente como crime. Então, só para dar um exemplo, aquele ato em que o homem se masturba na frente da mulher ou que mostra as suas partes íntimas. Então, isso é previsto como crime atualmente. E temos também, que eu também considero de suma importância, a Lei Mariana Ferrer, que veio para proteger a mulher da violência institucional. Então, aquela situação em que as partes, né, e os atores do processo, juiz, promotor e advogado, eles têm que tratar a vítima com dignidade, sem ofender, sem fazer perguntas ofensivas e sem tratar de assuntos alheios ao processo, né? Então, essa lei também veio para proteger a mulher nesse sentido. Perfeito. Doutora Tenira, a senhora comentou no início que é uma questão estrutural. A violência contra a mulher é uma questão estrutural. Como desconstruir isso, sendo uma coisa que está presente na formação do homem, no Brasil especificamente? Como é que é isso? Não só na formação do homem, tá? Está prevista também na nossa formação de mulheres. Então, todas as pessoas, elas crescem e se tornam aculturadas dentro de uma formatação machista. E o que é uma formatação machista? É uma formatação onde a gente prepondera os direitos do homem em relação aos direitos da mulher. Então, desde muito pequenos, a gente vai educando meninas e meninas para entenderem isso. Numa pesquisa da Plan Internacional, entrevistando meninas entre 6 e 14 anos, elas percebem com clareza que elas não possuem os mesmos direitos que os meninos, que os pares da mesma idade. Então, elas dizem assim, olha, o meu irmão, ele pode usar a roupa que ele quiser,
né? Eu comecei a sair, eu comecei a ir para balada, eu tenho que dar satisfação em relação ao horário que eu retorno. O meu irmão pode ter várias namoradas, eu não posso ter vários namorados. Então elas começam a perceber muito cedo, né, entre 6 e 14 anos, que elas não possuem na sociedade os mesmos direitos que o homem. Então, uma vez que isso vai ficando enraizado, isso vai gerando a possibilidade de você ter um tratamento diferenciado para a mulher no que diz respeito às exigências que a gente faz dela, e aí não é só o homem, tá? Uma outra mulher faz exigências em relação às suas colegas e aos seus pares, então não é à toa que a gente defende que nós mulheres precisamos estar mais afinadas com a sororidade e mais empáticas em relação a outras mulheres, a gente não tem muito isso desenvolvido e isso vai se dando em todos os ambientes. Como debelar isso? A primeira questão é a gente fazer uma avaliação própria, tá? Então, de dizer assim, olha, não é porque eu trabalho com isso, eu pesquiso isso, eu estudo isso, que eu não tenho componentes machistas no meu comportamento. Então, se eu entendo que eu tenho, eu vou precisar entender que eu preciso estar alerta permanentemente para esse tipo de comportamento. E eu preciso me comprometer, e aí rechaçando o jeitinho brasileiro, de chamar atenção ou de me insurgir quando eu estiver diante de um contexto de violência em relação a uma mulher. Então a gente precisa entender que a gente está diante de uma pandemia, e essa pandemia é grave, né, a pandemia de violação de direitos humanos de mulheres, e que se nós mantivermos essa nossa postura mais neutra ou de não se intrometer num assunto que em tese não é nosso, porque é nosso sim, na medida em que acomete toda a sociedade, a gente vai, né, colaborar e acaba sendo cúmplice com essa bola de neve. Então a gente rever como a gente educa os nossos filhos, né, que a gente faz uma diferença muito grande entre menino e menina, o como a gente exerce o nosso comportamento e a nossa sororidade em relação a outras mulheres, desenvolvendo nos homens uma capacidade mais clara de dialogar e de expressar sentimento. Perfeito. Doutora Renata, a doutora Atenira comentou sobre esse trabalho de construção desses novos homens, né? Dessa moldagem dessas pessoas, homens, meninos e meninas, né? Mas às vezes é preciso tratar já quem já está adulto. E o Núcleo Maria da Penha tem um projeto que é o Desconstruindo o Mito de Amélia, que trabalha isso, né? Que atua na transformação do pensamento de agressores. Como é que funciona esse trabalho? Brevemente, queria que o senhor me comentasse como é que a importância do projeto e como é que ele funciona. Bom, a importância reside no fato de que os estudos demonstram que é o melhor meio de prevenir a violência doméstica, realmente é esse, é comprovado já através de estudos que essa é a forma mais eficaz de estar prevenindo. O Poder Judiciário encaminha para a gente, né, o homem agressor que recebeu uma medida protetiva ou mesmo uma pena, né, que foi condenado numa ação penal, e esse homem ele é trabalhado em 15 encontros aqui no Ministério Público junto com a rede. Então, nesses encontros é feito esse trabalho de conscientização mesmo, né, desse homem, do que vem a ser o machismo, de como ele deve tratar a mulher. Só que isso é feito de uma forma assim muito tranquila, e ele sai, normalmente os homens saem entendendo aquilo e internalizando aquilo, eles saem gratos das reuniões, né? Então é muito gratificante mesmo. Perfeito. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco do nosso quadro de entrevista. Sim, eu já tinha um diagnóstico que eu tinha pedra na vesícula. Eu fui pra UPA e eu tava sentindo muita dor mesmo. Fui a primeira vez, me medicaram, mandaram para casa, mas aí voltou as dores. Sarava com a cirurgia. Eu fui lá e vi que ela já estava amarelando, a cor dela já estava mudando. Ela estava sem força já,
Aí eu peguei e foi o dia, né, que eu resolvi fazer uma ouvidoria, né, para o Ministério Público, tudo por telefone. Isso foi numa sexta-feira, finalzinho da tarde, o expediente está fechado já. E a gente foi bem acolhida, né, no Ministério Público, na ouvidoria. Ele aguardou, passou de 18 horas e aí ele ainda continuou para finalizar. Quando foi às 8h30 da noite, eles já confirmaram, né, que já tinha feito, né, a denúncia. E tinham dado 48 horas para eles remover a Ana para o HGP. Aí passou e eu falei, oh meu Deus, ela vai esperar ainda, só vai ser de segunda-feira em diante, final de semana chegou pensando assim, né? E aí quando foi no sábado, ela foi transferida. Foi show de bola, porque eu acho que se eu esperasse mais tempo lá, no entanto, na hora que o médico abriu, que ele pegou na vesícula, ela já estourou. Já pensou se ela estoura lá? Para mim foi de suma importância. Salvou a vida, né? Foi a vida. Me emocionou. Sempre eu pedia, por favor, eu vou morrer. Eu falava assim. Me aplica alguma coisa, me tira daqui, senão eu vou morrer aqui. Mas aí, graças a Deus, quando veio a notícia que eu ia sair, eu saí tentando dar força para todo mundo, que o Ministério Público tirou a gente de lá na hora. Sabe, aos 45 do segundo tempo, foi isso. Então foi muito, muito importante. Só tenho a agradecer a todos mesmo. O Ministério, a UPA, a HGP, o pessoal tudinho lá que me acolheu. Minhas irmãs nem me falaram, depois foi que eu fui saber que eu fui entubada. Eu não sabia disso. Mas, graças a Deus, estou aqui para contar a história. O Ministério Público é presente na minha vida. Acompanhe a segunda parte da entrevista sobre as diversas formas de violência contra a mulher. Estamos de volta. Doutora Tenira, a gente retorna nesse segundo bloco já com uma pergunta do nosso telespectador. Olá, meu nome é Francilda Paixão, sou servidora pública. Eu sei que existe uma rede de proteção para as mulheres vítimas de violência, mas no momento de socorro, de desespero, a quem essa mulher pode pedir ajuda? E aí, doutora? Olha, é muito importante que a gente considere que independe do tipo de violência. Até porque não é possível, do ponto de vista da violência intrafamiliar, nós definirmos qual é o tipo de violência que é de fato mais grave. Eventualmente, uma facada pode ser menos grave do que uma violência psicológica reiterada. Eu não sei até que ponto essa violência psicológica atingiu a saúde psicológica e física dessa vítima ou há quanto tempo isso está ocorrendo. Então, não é possível fazer hierarquia e gravidade, né, de tipos de violência. Então, independentemente da violência, a instituição do sistema de justiça que deve ser procurada de imediato é sim a Polícia Civil. Tá? Ou, no caso de fácil acesso, a Polícia Militar, através do 180. Mas são os órgãos de polícia os que devem ser acionados de imediato. Então, as portas de entrada da mulher para o sistema de proteção normalmente perpassa pela polícia. Agora, uma outra porta de entrada importante já do sistema ou da rede de atenção à mulher é o próprio sistema de saúde, porque às vezes ela teme qualquer movimento ou não está preparada para um movimento de denúncia junto à rede de proteção, ela vai para a rede de atenção. Em média, uma mulher vai levar entre 3 a 4 anos para registrar o primeiro boletim de ocorrência. Doutora, como a doutora Artenira comentou, essa mulher deve procurar a polícia para procurar essa proteção. Quando que chega esse caso e como que é a atuação do Ministério Público na proteção da mulher agredida, violentada? Então, na realidade, a doutora Artenira citou a Polícia Civil, né, como porta de entrada, mas muitas vezes a mulher não se sente à vontade de procurar uma delegacia de polícia, especialmente no interior, onde nós não temos as delegacias especializadas, né, como na capital. Então, já aconteceu comigo várias vezes da vítima procurar diretamente o Ministério Público. Isso é possível? É possível também. A vítima procura o Ministério Público, a gente registra o termo de declarações e a gente entra com pedido de medida protetiva diretamente. Doutora, doutora Renata, sobre estupro, é importante destacar que esse crime tem prescrição diferente
quando é cometido contra crianças e adolescentes. Gostaria que a senhora comentasse, explicasse por que existe essa diferenciação. Então, na realidade, a legislação prevê que a prescrição do crime praticado contra criança e adolescente começa a correr quando ela completa 18 anos. Por que o legislador fez isso? Porque uma criança, um adolescente, muitas vezes tem medo ou então não tem maturidade para estar levando essa notícia para os familiares ou até mesmo para as autoridades. Então, o legislador entendeu que a partir dos 18 anos, aquela pessoa já tem maturidade suficiente para entender o que aconteceu com ela e tomar as devidas providências. Por isso que começa a correr para essa população a partir dos 18 anos a prescrição, que acontece em 20 anos. Perfeito. Doutora Tenira, ao falar sobre violência contra a mulher, precisamos falar sobre estupro, que é um tema que costuma ser, que a gente acabou de comentar com a doutora Renata, costuma ser invisibilizado, né? Mas que atinge meninas, mulheres, inclusive mais crianças e adolescentes do que mulheres adultas. A população já entende que o estupro não consiste somente na conjunção carnal e que os atos libidinosos também podem configurar o estupro. Como é que é isso? Olha, eu não sei se a população de fato entende. Eu acho que é muito importante que a gente acirre em relação à divulgação, tá? E lembrando que o estupro, ele acontece predominantemente, 70% dos estupros acontecem com meninas abaixo de 13 anos, tá? Então, logo na menarca, aqui entre 10 e 13 anos, início da puberdade. Então, nem sempre elas têm uma percepção muito clara de que aquele ato em si, né, que não definiu penetração, aquilo também é um estupro. Fora isso, os agressores dessas meninas são predominantemente pessoas a elas ligadas. Então, elas não têm um sentimento de indiferença em relação a esse agressor. Se é o pai, um tio, um avô, por exemplo, ela pode ter momentos positivos com esse agressor. Isso conflita, isso deixa a menina com sentimento de culpa, isso define pressão familiar quando ela começa a trazer à tona para que ela não traga aquilo, prejudicando em tese os homens da família. Então a gente tem uma série de questões que definem o estupro como um crime muito complexo, né, e que a gente precisa estar atento a esse tipo de peculiaridade, se a gente quer de fato trazer essa questão à tona. Do contrário, a gente vai seguir invisibilizando e minimizando a gravidade deste crime, que define um comprometimento de curto, médio e longo prazo desta pessoa, em geral mulheres, né? Uma questão que normalmente as pessoas trazem é que, olha, a Lei Maria da Penha é aplicável a uma menina, né, de 4 anos, de 5 anos, mas não é aplicável a um menino de 4 anos e 5 anos e ele seria igualmente vulnerável. Não, ele não é igualmente vulnerável, porque a incidência é muito maior em meninas, então ele não tem o mesmo nível de vulnerabilidade. Mas a gente precisa, de fato, trazer mais informações em relação a isso, de que não é só a penetração, mas qualquer ato libidinoso aqui que já deixa a pessoa desconfortável, e o clique é o desconforto, precisa ser visto com a gravidade devida. Doutora Renata, infelizmente a violência letal contra a mulher é um fato muito presente, no Brasil inteiro, especificamente aqui na região norte do Brasil. Sobre isso, eu gostaria que a senhora comentasse sobre a importância da lei do feminicídio. Bom, a lei ela veio para endurecer a pena, né? Ela é uma qualificadora dentro do crime de homicídio e ao invés de ser 6 a 20 anos a pena, passou de 12 a 30. Então ela endureceu. É nesses casos onde o homem comete o crime em contexto de violência doméstica ou então pelo gênero. Aqueles crimes de ódio que o homem mata a mulher por simplesmente ter ódio ao sexo oposto. No Brasil, a maioria dos crimes são praticados no contexto de violência doméstica, né? Principalmente por ex-companheiros, por não aceitar o fim do relacionamento, ou então por entender que foi traído. Então, a gente vê que a maioria dos feminicídios acontecem nessa situação. Senhora, existe uma dificuldade ainda no sistema de justiça de aceitar a aplicação da lei do feminicídio como um agravante? Ou tem sido uma prática já comum nos tribunais do júri? Como é que a senhora enxerga isso? Não, eu entendo que as pessoas
perceberam que realmente precisava a lei ser endurecida nesse sentido, né? A gente encontra muita resistência em relação à Lei Maria da Penha, no caso, por exemplo, de violência psicológica, mas no caso de feminicídio eu entendo que não, porque realmente as pessoas tiveram essa percepção de que precisava ter uma pena mais dura para esses tipos de crimes. Doutora Tanira? Eu acho que isso vem acontecendo a partir do imaginário. E olha por que a pesquisa é rica e ela é muito bonita. Tá? O que a gente observa assistindo júris de feminicídio é que a defesa do acusado vai sempre levantar, por exemplo, uma tese que não deveria mais ser utilizada, que é a legítima defesa da honra, e não há manifestação nem do Ministério Público, nem do juiz que está presidindo ali o júri. Então, a gente verifica que em muitos júris, né, onde se está levantando essa tese, você deixa de utilizar a qualificadora de feminicídio para, de fato, minimizar aquele crime. Então, os jurados, que são pessoas leigas, eles não vão vir com essa compreensão que a lei traz. Mas se eles entenderem ali que a traição gerou uma possibilidade daquele homicídio acontecer, a gente tem visto com muita frequência a não aplicação da qualificadora de feminicídio. E do Ministério Público está recorrendo para os tribunais de justiça para reconhecimento da qualificadora. Mas observe que, do ponto de vista do imaginário, a gente ainda acha justificável transformar uma vítima em ré. Perfeito. Um assunto fundamental, basilar, necessário, é preciso comentar-se cada vez mais sobre isso, tendo em vista os números que a gente tem enfrentado ano a ano no Brasil, mas infelizmente nosso tempo acabou e eu gostaria de deixar o espaço aberto, doutora Renata, para as considerações finais. Bom, o que eu percebo, assim, que depois que eu assumi o núcleo e como promotora de justiça, é assim, como é importante o debate, como é importante ter momentos como esse, como é importante ter as políticas públicas de prevenção da violência doméstica, porque o sistema penal, ele não é capaz de dar uma solução para esse tipo de problema. Então, nós temos realmente que estar trabalhando em rede, que está trabalhando a prevenção, e a gente trabalha isso dessa forma, discutindo, fazendo palestras e atuando mesmo para prevenir a violência, que é a forma mais eficaz de estar eliminando isso, né? Doutora Tanira? Eu concordo plenamente, né, com a doutora Renata e acho que dar uma visão mais ampliada do fenômeno é de fundamental importância. E eu diria que a gente poder visibilizar a base da pirâmide de violências, né, da gente poder dar mais credibilidade, seriedade, gravidade para a violência psicológica e moral é de máxima importância. Porque quando a gente diminui a importância da violência psicológica e moral, a gente gera uma probabilidade maior da pessoa acreditar que por impunidade ela vai alternar aqui outros tipos de violência. Então, se alguém entende que xingar ou desqualificar ou humilhar uma mulher é violência psicológica, então é um tipo de violência, ele vai entender que bater ou matar também é violência. Mas se eu estiver focada no bater e matar, eu deixo de fora um contingente de mulheres que sofre terrivelmente. Então, uma delas até colocou de forma muito sofrida numa entrevista, quando ela diz assim, olha, eu invejo a mulher que morreu por feminicídio, porque uma vez que ela morreu, ela não está mais sofrendo. O sofrimento dela cessou ali com a morte. E nós que ficamos mortas em vida, que nós não de fato sofremos a possibilidade de termos a vida terminada ali naquele contexto, e nós sobrevivemos à tentativa de feminicídio, a nossa morte em vida conta de que forma, é visibilizada de que forma, é vista como um sofrimento menor. Então, eu acho que a gente atentar, né, para o que é violência invisibilizada, não invisível, é importante. Muito obrigado, doutoras. E a gente fica por aqui relembrando você, mulher, que teve seus direitos violados, procure o Ministério Público do Tocantins. Ligue 127, envie mensagem para o WhatsApp 63 99100 2720 ou baixe o aplicativo MPTO Cidadão.
Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Ministério Público em Ação. Mas antes, vamos mostrar mais uma história de quem procurou o Ministério Público e conseguiu o apoio que precisava. O Antônio Henrique, ele nasceu prematuro e nasceu com 1,165 kg. Ele foi entubado 2 vezes e ficou internado 44 dias entre UTI e UI. Logo, assim quando ele estava na UTI, eu observei que ele não conseguia abrir os olhos. Eu via ele levantando as pálpebras, mas ele não conseguia abrir. Uns 2 dias depois, ele voltou para um retorno com oftalmo. Aí foi uma outra médica que avaliou. Quando essa outra médica avaliou, ela falou assim que ele precisava fazer, que ele tinha pitose congênita, né? Que até então eu não sabia o que ele tinha e que o caso dele seria um procedimento cirúrgico. Aí eu já saí de lá, vim direto aqui no MP. Quando eu cheguei aqui, aí foi outro pranto de choro novamente. Comecei a chorar, ela me acalmou, me tranquilizou lá e falei, não, eu só preciso falar com alguém, com um promotor, com alguém, eu preciso explicar a situação. Mandaram eu subir, né? Aí quando eu subi, eu expliquei a situação e tal. Ele, não, a gente vai aceitar, né? E a gente vai dar entrada com a ação para ver se o juiz vai acatar. E aí foi isso, graças a Deus deu entrada e conseguiu fazer a cirurgia desse rapaz. Então, assim, foi uma evolução muito grande já, que ele já consegue acompanhar as coisas, já aos poucos tá evoluindo, graças a Deus. É um sentimento de gratidão e de que você percebe que a justiça, quando você aciona a justiça, você consegue o respaldo, que é isso que a gente procura, né? E é o amparo que você, quando você está em desespero, que você não tem uma saída, outra saída, não, vou procurar o MP. E graças a Deus eu tive um respaldo bem positivo, fui bem acolhida. O Antônio Henrique ainda tem muitos desafios pela frente, mas eu tenho certeza que ele vai vencer todos. Agora sim nos despedimos. Lembrando que se os seus direitos fundamentais ou se os interesses da sua comunidade foram desrespeitados, procure você também o Ministério Público. Obrigado pela sua audiência, até o próximo programa e um ótimo 2024.